O Guerra pergunta, isto foi ao calhas. Hugo Guerra. Boas aos dois e obrigado por se manterem ativos e produtivos no espaço público. Gostaria de perguntar ao Ricardo se acha que podemos caracterizar o humor do português e qual o seu lugar, semelhanças, particularidades, diferenças em relação ao humor do inglês, do francês, do alemão, do brasileiro. Muito obrigado e bom programa. Pode-se falar em humor Boa português? pergunta, Hugo. Boa pergunta. Já respondeste esta pergunta alguma vez? Talvez. O que é o humor português? Um português suave? É uma boa pergunta. Eu acho que é possível que hoje, para já é importante um gajo, vês? Como estás a ver, está a sair o Ricardo, Os patronos vão poder ver o Ricardo. Não, mas vai para baixo, queres ver? Olha, eu julgo que é importante um indivíduo. É importante uma pessoa não perder de vista que o humor tem a ver com o tempo e com o espaço, no sentido em que se calhar coisas que às vezes há coisas óbvias, não é? Por exemplo, se eu fizer uma piada muito engraçada sobre o Sócrates no Brasil, ninguém ri, claro. Ninguém conhece o Sócrates. Mas há coisas que são meramente culturais. A coleção mais antiga de piadas do mundo é um livro muito antigo chamado Filogelos. Filogelos, quer dizer, a letra quer dizer filo, quer dizer amigo de gelos, quer dizer riso. Amigo do riso. Quanto tempo tem esse livro? Tem milhares de anos. Tem mais boés. Sim. E há ali 3 ou 4, há ali várias piadas que as coisas a gente já não acha graça porque isso já se perdeu. Consegues parafrasear uma? Sim, por exemplo, piadas sobre eunucos. Há bastantes. Há imensas piadas sobre eunucos. Há uma, eu gosto muito de uma, que é uma coisa que aparentemente eles achavam uma graça doida, que era um eunuco a quem cresciam 2 hérnias no escroto. Percebes a graça? Mas isto tem graça hoje? Que parece mesmo que não é um eunuco, mas na verdade é. E eles achavam graça a isso. Hoje, infelizmente, os eunucos... Perdeu-se essa prática. Prática da castração. Por outro lado, há umas que são... Por exemplo, há uma que é um homem que vai ter com o mercador de escravos e diz: olha, o escravo que o senhor me vendeu ontem morreu, pá. E o mercador diz: isso é curioso, ele comigo nunca fez isso. Ora, isso a gente encontra um eco dessa piada no sketch do Papagaio Morto, por exemplo, dos Monty Python. Sim, não é? sim. E por isso há umas coisas que são eternas, quase. Exato. Outras que dependem do sítio ou do lugar onde a gente as diz. O que acontece hoje, e é por isso que é difícil responder à pergunta do Hugo sobre o humor português, nesta era da globalização, até que ponto é que a nossa cultura não é também a cultura inglesa e americana? É por isso que a gente conhece tanto e tão bem e desfruta de uma série inglesa como o Office, por exemplo. A gente vê aquilo como se aquilo fosse cá. Não há nada que a gente não entenda ali. Sim. Aquilo é sobre uma certa experiência de ser humano no Ocidente. Sim. Não tem nenhuma particularidade e as que tem a gente captas. Por exemplo, tu consegues ver o Jon Stewart, por exemplo, que aquilo é sobre a política americana, e tu sabes muito mais de política americana do que tens consciência. Já tiveste curiosidade em ver, não sei se é possível, nem sei se há humor radical. Será que existe humor radical islâmico? Será que existe? É pá, duvido, não é? Porque... era tão... Imagina que há um humorista muito conhecido do ISIS. É muito duvidoso que haja, porque fundamentalistas não têm sentido humor. Não, será? Repara, eu acredito que tem que haver. Não é para querer acreditar que sim. Eles a rirem-se lá, cortarem cabeças, a rirem-se. Olha isto agora, imagina que eu tentei contar uma piada sobre o seu dia-a-dia enquanto tu não achas piada nenhuma a isto, não? Não se trata disso. Eu acho que é duvidoso que isso seja assim, porque... O fundamentalista não tem... Repara, aquela questão dos limites. Normalmente há uma tentação que é definir temas. Sobre este tema não pousas o olhar humorista. Jesus Cristo acabou-se. É impossível. Maomé não podes. Mas se a gente começa esse exercício, alguém vai levantar o braço e com a mesma legitimidade diz: eu é o Sporting. Exatamente. Ok, Sporting, pois aqui ninguém fala do Sporting. Eu é a minha mãe. Pronto, ninguém fala da mãe deste senhor. E quando damos por ela, e de repente há uma não podes falar sobre nada, mas mesmo nada. Claro. Porque eu já recebi, como é óbvio, mails sobre Jesus Cristo, mas eu já recebi mails por fazer pouco da Floribela. Percebes? Há um dia e tem exatamente a mesma legitimidade. A mesma. Quem sou eu para dizer? Não, a sua crença não é assim tão profunda. O floribelismo não está assim. Pois. É isso. Houve um período em que a Floribela cantava pobres dos ricos que tanto têm, eu sou pobre em ouro, mas sou rico em sonhos. E eu achei que havia uma afinidade ideológica entre isso e quadras de músicas do Estado Novo, tais como tudo podem ter os nobres ou os ricos algum dia, mas quase sempre o lar dos pobres tem mais alegria. Pareceu-me que havia ali a mesma alegria na pobreza. Exato. Não sei quê. Então escrevi uma crónica que se chamava António de Oliveira Floribela, e o João Fazenda fez o desenho com o Salazar com uma saia florida de Floribela.
Cartas. Floribela, não se diz mal da Floribela. Epá, é assim. Há sempre alguém para quem determinado tema é sagrado. Yeah. E tu não vais dizer que uns são mais sagrados que outros. Ora bem, João Rodrigues pergunta: o que achas do facto de tantos excelentes humoristas estarem a fazer cada vez mais programas de rádio? Achas que o conteúdo, a voz e o tom conseguem ter tanto ou mais graça do que o humor na TV? Perguntou João Rodrigues. Obrigado, João Rodrigues. Obrigado. Eu acho que os humoristas estão a fazer programas da rádio não por causa das especificidades da rádio, mas sempre porque as rádios os convidam, porque me parece que a televisão está, em geral, há de haver exceções essas que terão um orçamento muito limitado, mas o que me parece é que os hábitos de consumo televisivo mudaram. O que as pessoas hoje veem na televisão, sobretudo, é bola. Novelas. À exceção de tipo, não vês? A bola, não, mas é isso, a bola, as pessoas veem, ninguém diz, hoje é o Benfica Porto, mas eu vou gravar e depois vejo no domingo. Ninguém. Direto. A novela é a mesma coisa, o público das novelas não saca no torrent, E informação indireta, aquela que é, aconteceu uma coisa, deixa ver. E por isso, na minha experiência, é que o único conteúdo de comédia, a comédia é cara ainda por cima, o único conteúdo de comédia que produz audiências ao nível desses três produtos são programas como os que a gente faz em cima das eleições, em que vai lá o primeiro-ministro e as pessoas querem ver um palhaço a acertar com uma maçã podre na testa do primeiro-ministro sobre o que acabou de ser dito nesse dia. De resto, uma série humorística, como as pessoas dizem, eu vejo isto mais tarde, eu vou gravar, eu vejo no Netflix, eu compro o DVD, as televisões não acham graça a isso. Quer dizer, as televisões precisam que aquilo tenha audiência naquele dia. Não ficam consoladas com foi um grande êxito depois mais tarde em DVD. Isso não interessa. Claro. Então, e, portanto, está fora dos seus planos. Já te fizeram mais uma vez. Eu corro o risco de fazer esta pergunta. Já te fizeram. Estão sempre a saltar com esta pergunta. O regresso à televisão, quando é porque tu não queres, não achas interessante, não tem surgido convites, não estás para virar? Eu nunca fiz uma proposta. Nunca fizeste uma proposta? Então não tens. Nunca. Sempre que eu fiz alguma coisa foi porque alguém me veio convidar. A minha vida está sossegada em casa. E de vez em quando toco ao telefone. E eu digo, não quero, obrigado. E as pessoas são demasiado insistentes, como é o caso do Pedro Ribeiro. Pergunta ao Pedro Ribeiro. Ele telefonou-me e disse: o Pedro, eu gosto imenso de ti, isso era muito giro, mas não. E pronto, e foi depois de muita insistência que ele considera a volta. Mas sim, eu acho difícil que. Mas há muita gente a pedir, sabes disso? Eu acho que se a gente. Eu acho que é isso. É possível que a gente volte se houver eleições. Eu tenho a certeza que o convite surge, porque surge sempre. Sim. Umas vezes a gente recusa, outras vezes a gente aceita, mas o convite surge sempre nessas alturas, porque de facto aquilo produz um efeito. Esse tipo de programas que a gente faz tem sempre mais de 1 milhão de espectadores e às vezes mais de 2 milhões. Por uma razão qualquer, o povo português aglomera-se à frente do televisor quando eu falo com a doutora Manuela Ferreira Leite. É uma coisa que aquece o coração do povo português. E eu não sei porquê. Mas eu adoro falar com ela também, a propósito. Sabes que uma vez... Desculpa lá, isto não tem nada a ver com a pergunta do João. Tem tudo a ver. Uma vez estou lá nos corredores da TVI, eu ia fazer o Governo Sombra, a doutora Manuela Ferreira Leite estava a sair de um comentário. Cruzo-me com ela, eu gosto muito dela. Não há um pingo de ironia? Nenhum. Apesar de, claro que do ponto de vista ideológico não temos grandes afinidades, mas eu gosto muito da senhora. Mas mesmo do ponto de vista de como é que a personalidade não parece ser. Ela é muito engraçada. É muito engraçada. Atrás daquela... Sim. O que é que sucede? Estamos os dois e eu vejo-a, vou cumprimentá-la, a doutora Manuela Ferreira Leite, e bem, estende-me a mão, ao mesmo tempo que eu, badalhocamente, já vou para o beijinho. Já vou para o beijinho. Podes, Ricardo, então. Doutora Manuela Ferreira Leite, mais uma vez, bem educadamente, processa e diz: pronto, este selvagem quer então um beijinho. Físico, e eu não vou. E sim, senhor, vamos então para o beijinho. Damos o beijinho. Sim. E eu fico com o batom da doutora Manuela Ferreira Leite na cara. E então passam-se uns segundos em que estamos a conversar e ao mesmo tempo a doutora Manuela Ferreira Leite está a esfregar-me a bochecha para evitar que eu chegasse a casa e a minha mulher dissesse: que tens batom. Qual mulher é que tiveste? Foi a doutora Manuela Ferreira Leite. Foi, meu bandido. Bom, mas gerou-se esse momento em que a doutora Manuela Ferreira Leite estamos a conversar sobre trivialidades. Ela chegou a fazer isto? Não? Não chegou, mas aquilo para mim já foi suficiente. Ternurento. Isto é muito bonito. Que imagem tão linda. Que bonito, pá. Bom, outro tema, lá está.
que aparece aqui em caps locks, ateu agnóstico. Uma pergunta para o Deus. Pedro Santos pergunta para o Deus: quais as razões para o programa Zé Carlos ter durado tão pouco? Achas que a televisão já não tem espaço para o formato? Outra pergunta: Deus, pensando bem, consideras-te realmente ateu ou apenas agnóstico? Ou seja, não acreditas nem desacreditas, até prova ao contrário. Não, o Zé Carlos, atenção, o Zé Carlos durou tanto tempo como as outras séries todas. O que aconteceu foi que é uma coisa, a gente cometeu 2 vezes o mesmo erro, que foi quando a gente saiu da SIC Radical para a RTP, a gente cometeu um erro porque tinha que cometer. Porque quem nos convidou disse: eu quero que vocês façam aqui exatamente o que faziam na SIC Radical. E a gente fez. E a minha experiência é que quando tu estás a fazer uma coisa num canal e mudas, as pessoas não querem ver a mesma coisa. Mudaste de canal, dá-me outra coisa. A gente fez isso. Foi preciso algum tempo para as pessoas dizerem: ok, está bem, pronto. Mas a primeira reação é de rejeição. É de antigamente. Não é mais é que era mesmo. bom. Antigamente é que era. E faziam exatamente o mesmo. E aconteciam coisas do género. Por exemplo, no YouTube, a gente uma vez fez um sketch, eu acho que era um sketch sobre que a gente fez na RTP. O sketch chamava-se O Maior da Minha Aldeia. Eu sou o maior da minha aldeia porque não sei o quê, antes era o Fernando, mas o Fernando coisa, e eu agora sou o maior da minha aldeia. Era isto. Havia um comentário no YouTube que dizia assim, na altura em que eu lia comentários do YouTube, que dizia assim: este sketch sim, isto é magnífico. Estes do tempo da SIC Radical é que são bons. Estava lá, tinha a bola a dizer RTP, estava tudo lá, tudo. Mas a pessoa estava: este está bem. Mas ao fim de algum tempo, aquilo depois, pronto, já entra no gosto. Nisto a gente muda de formato e faz pela primeira vez uma coisa mais relacionada com a atualidade, que se chamava, diz que é uma espécie de magazine. Era sobre a atualidade, era sobre o Sócrates, não sei o quê. Outra vez o mesmo erro, que é: mudamos para a SIC e fazemos um programa que era mais ou menos isso, mas noutra estação. Não, mal. E depois então fizemos o como é que se chama? O Gato Fedorento esmiuça os sufrágios sobre as eleições e tal. E sim, e é isso. Portanto, durou a mesma coisa. Agora, sobre ateu e agnóstico, eu sou ateu. Porque um agnóstico é um ateu mariconso. É o que um agnóstico é. É o que eu costumo dizer. É um ateu. Eu costumo dizer justamente isso. Agora, não sei se foi inspirado em ti ou se foi da minha própria cabeça. Mas eu costumo dizer isso. É um ateu, ateu sem tomates. Exatamente. O agnóstico diz o seguinte: não, eu não sei se há Deus ou não. Eu não tenho capacidade para. E o que eu pergunto sempre a um agnóstico é, por exemplo, então pões a hipótese de, sei lá, Poseidon existir. Porque não tens capacidade para saber se Poseidon existe. Basicamente, repara, ou ser ateu, unicórnio. Exato. Ser ateu não é assim tão mais esquisito do que ser um crente. Que é, Maomé, o Deus da Bíblia, Jesus Cristo, seu filho, Buda, etc. Por exemplo, um muçulmano acredita num. Eu só acredito em menos um do que. Estás a perceber? Só menos um. Só menos um. Gonçalo Fonseca pergunta. Há aqui uma outra pergunta a ver com o Benfica. Pergunta como nasceu a tua paixão pelo Benfica, mas há aqui uma outra pergunta que tem a ver com. Já que falámos de política, se tu. Já respondeste a isto, com certeza. É aqui, o João Branco. Se gostavas de ser um dia ser presidente do Glorioso. Isso sim, tu vês isso como uma hipótese? Não, isso nunca. Eu garanto. Porquê? E não venhas já, eu não quero estragar o Benfica. Não, eu garanto que isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer porque eu nunca serei sequer candidato. Mas porquê? Porque eu às vezes vejo Bruno Carvalho. Eu não, nada contra o Bruno Carvalho, o presidente do Sporting. Sim. Nada contra. Ele tem a sua maneira de ser e acha que está a fazer o melhor para o clube e acredito que até possa estar. Mas eu às vezes, por exemplo, o Sporting ganhou a Taça de Portugal e o Bruno Carvalho está lá no meio a festejar, esfuziante de alegria, a pegar jogadores ao colo e não sei o quê. E eu olho para aquilo e penso: eu nunca na vida posso ser presidente do Benfica porque eu faria exatamente isto e eu não quero. Eu não tenho sentido de Estado, estás a perceber? Eu sou um sócio, a minha função é estar na bancada a azucrinar, a insultar o árbitro, a chatear as pessoas à volta. Essa é a minha função. Eu sou um adepto da bancada. Eu nem sequer posso sentar-me na bancada presidencial, estás a perceber? Tu nunca assististe a um jogo na bancada presidencial. Eu não aceito convites.
neste momento não me são formulados, mas mesmo na altura em que eram, eu não aceito convites para a bancada presidencial. Houve uma altura então em que a gente tinha um camarote no Estádio da Luz e eu não ia para o camarote porque me dava azar. Os meus amigos pediam-me o cartão e iam para o camarote, eu ia para o meu lugar cativo. Eu tenho o meu lugar cativo, eu tenho que ver o jogo ali. Com aqueles meus companheiros de bancada já me conhecem, já não é mal, exatamente, às vezes aparece, por exemplo, a meio de um jogo há sempre alguém que é assim móvel, não é dali. Sim. E vê-me e quer tirar fotografias. Sim. E às vezes já tirámos fotografias durante o intervalo todo e já o jogo começou e ainda há duas ou três pessoas para tirar fotografias e os meus companheiros de bancada dizem: deixa o homem, pá, deixa-me ver a bola. Sim, senhor. E portanto, é uma entourage, exatamente, uma entourage informal. Eu não, que só acontece domingo 15 dias. Exatamente. E portanto, aquilo é o meu. Sim, essa é a minha maneira de viver o Benfica. Não pode ser não pode ser outra, porque eu não tenho distanciamento suficiente para tomar decisões para. Não dá. Sim, é frio, não é desapaixonado. Eu não tenho. Eu acho que eu tenho. Eu acho que há uma qualidade para ser presidente do Benfica, uma qualidade que é muito importante para ser presidente do Benfica, e eu tenho, que é achar que não se tem categoria suficiente para ser presidente do Benfica. Uma vez o senhor Rui Nabeiro, que é aquele empresário dos cafés Delta, uma pessoa pela qual eu tenho imensa admiração. Se todos os empresários portugueses fossem como o Rui Nabeiro, este país era muito diferente. Uma vez a perguntaram-lhe: o senhor é do Benfica, porque é que nunca se candidatou a presidente? E ele disse: eu não tenho categoria para ser presidente do Benfica. E naquele momento o senhor que é comendador, atenção. Exatamente, naquele momento o senhor tem o meu voto. Se ele alguma vez se candidatar, ele tem o meu voto, porque ele tem o primeiro pré-requisito, que é uma pessoa admitir que não tem categoria para ser presidente daquele clube. Mas é isso, não dá. Olha, desta água, não digas isso. Não digas desta água, não digas. Ora bem, vamos a mais 3 perguntinhas e despachamos isto. Vamos embora. Bora lá, então vamos lá isto. Estou aqui a ver. Vamos dizer este. Jorge Gonçalves, boas Lorde e Champion. Champion, sabes que é uma alcunha irónica. Sim, o Lorde também é um bocadinho irónico. Eu sou o Lorde do quê? Eu não sou nada. Sou o Lorde, mas do quê? Eu não sou nada. Mas há pessoas que levam isto muito a sério. Sabes que havia um jogador do Benfica, era um jogador extraordinário. Perdeu-se por causa da droga. Da droga e da bebida e da chana. Exato, provavelmente. Sim. Ou seja, tudo o que é bom. E ele chamava-se Jorge Batista. É muito conhecido por causa de um episódio bizarro que é uma vez num Benfica Sporting, ele parou tudo porque o brinco caiu. Sim. O brinco caiu e ele andava à procura. E toda a gente à procura do brinco. E ele tratava-se a si próprio por o maior. E eu tenho um fascínio por pessoas que têm uma autoestima assim, extravagante. Uma vez ele foi jogar para o Boa Vista, a certa altura da carreira foi jogar para o Boa Vista, na altura em que ainda na primeira divisão havia campos pelados. E ele chega então ao campo, olha e diz: o maior não joga neste campo. Isso é extraordinário. Mas há registros dele a falar assim? Não sei se há registros, mas aliás, a biografia dele chama-se O Maior. Justamente por isso. E sim, eu tenho, repara, por exemplo, Conor McGregor. Sim. Conor McGregor. É o maior. Eu adoro aquela. A fanfarronice. Exatamente. Eu normalmente não gosto de pessoas assim, de pessoas fanfarronas e tal, mas aquilo é de facto tão sedutor, é tão extravagante. O facto de ele ganhar os 2 cintos naquela noite e diz: queria aproveitar aqui, eu tenho chateado os meus colegas de profissão, a organização do UFC, queria aproveitar este momento para pedir desculpa a rigorosamente ninguém. O duplo campeão faz o que quiser. O maior. Mas qual é a pergunta? A pergunta é esta. Desde já quero agradecer ao Champion o autógrafo que ele passou à minha namorada para mim enquanto ela estagiava na Comercial. Gostaria que o Champion explicasse como treinar o músculo do humor e como fazer para nunca deixar de ser a criança que é precisa para não perder o sentido do humor. Isso é uma das minhas teorias também. Desde já, obrigado. Bom serão. Adorei o último livro do Champion. Lá está. Vês o livro que, aliás, Rui Unas exibe neste momento, e bem, sedutoramente para a Câmara. Contém algumas. Não contém nada, devo dizer que não contém, mas fala um pouco sobre isso, sobre a maneira como de facto é importante a gente manter uma certa imaturidade. Sabes, por uma razão que é. Tu tens filhos, né? Por isso isso já te aconteceu de certeza, que é passares por um sítio qualquer ou acontecer uma coisa e eles fazerem-te uma pergunta que te faz constatar que passaste por aquilo todos os dias ou até às vezes pela vida toda. Sim. E nunca fizeste aquela pergunta daquela maneira, nunca pensaste: espera, porquê?
Porque é que... estás a perceber? Sim, qualquer coisa. Porque é que a chuva cai? Exato, exatamente. Uma pergunta desse tipo. E isso é, as crianças conseguem isso porque o olhar deles está virgem, ou seja, não está calejado por nada, pelo hábito, pelas conveniências sociais. Ainda dizem coisas a meio de uma refeição que à frente dos teus amigos dizem, não digas assim. Não, eles não sabem ainda, não aprenderam os códigos e tal, e por isso têm o olhar completamente e fascinam-se com tudo, não é? Exato, há um fascínio. Exatamente. Essa capacidade uma pessoa tem de manter. É difícil manter isso, não é? E com a idade vamos perdendo de facto. Sim, manter isso. Não sei se já mudaste de casa. Estou nisso. É uma chatice. E vais ver que há um caixote que fica sempre ao fim. Fica sempre ao fim. E tu pões no wall, vamos supor, pões no wall e dizes: este caixote, pá, hoje não. Mas para a semana eu vou. Amanhã vou tratar disto. Amanhã se calhar não. Para a semana. E de repente o caixote está ali. E para a semana tu. Esta semana não, que temos o fim de semana no Gerês. Sim. E fica mais 2 meses. E de repente tu já não das conta que o caixote está ali. Chega um amigo, te convida. É mobília. Exato. Venham os amigos cá à casa para ver a casa e jantar. E um dos amigos vai-te dizer: ouve lá, ainda tens aqui um caixote. Exato. E nessa altura é que tu dizes: pois isto não é daqui, não. Exato. Só que tu já te habituaste. Ora, o trabalho do humorista é manter-se estrangeiro dentro da sua própria casa, dentro de si próprio, é ter a capacidade de fazer como o amigo que chega e vê pela primeira vez: espera, isto não é daqui. Sim. Sim. Capacidade que tu já perdeste porque vives ali. Sim. E que banalizamos tudo o resto. Exatamente. O pior inimigo do humor é a banalização. Exato. Quando as coisas se tornam banais, deixam de ter graça. Se tu aceitas que as coisas são assim, se tu te habituas a que as coisas sejam assim, por muito bizarras que elas sejam, porque isso acontece às pessoas. Quem vive no mundo real, eu não participo no mundo dos adultos. Eu não passo um cheque, não pago uma conta, nada. Não pagas uma conta? Zero. Espera aí. Nunca. Não passas um cheque? Não. Porquê? Porque é ridículo estar a escrever um... Não é por ser ridículo. não é porque eu não... os adultos é que tratam disso. Não sou eu, a sério, eu não trato disso. Eu tenho incumbências muito específicas. Eu sou uma espécie de ministro da cultura lá em casa. Tenho um orçamento muito reduzido. Não vais às compras? Não vou às compras. É muito raro eu ir às compras, e quando vou às compras compro o que não devia ter comprado. É sempre uma desgraça. Tu não marcas as férias? És tu que tratas os hotéis? Nunca marquei umas férias, um hotel, nada. É a tua mulher que faz tudo? Tudo. Nunca marquei umas férias, eu não sei. Aquilo é... Às vezes quando eu tenho de viajar sozinho... Como é que tu fazes? É como se eu tivesse 5 anos. Olha aqui o passaporte, olha aqui. Tu apresentas isto. Escuta. Pronto, estás concentrado, olha para mim. Tu apresentas isto ao senhor, ele vai-te perguntar... É assim... É um encanto, viver comigo é um encanto. Vamos a mais 2 perguntas. Esta é enorme. Lá está, olha, estás a ver? Só vejo aqui, Presidente da República, de certezinha, estás a ver? Não, pá. Que serias das poucas pessoas do país a ter certeza que seria elegido. Elegido? Não, elegido, não. Elegido não está correto, mas não. Eleito. Olha, pois tal. Sabes que às vezes há verbos que têm o particípio passado, têm várias formas no particípio obrigado por ter passado. aceitado e ter aceito. Está correto. Pois, mas elegido aliás está... nesse caso até se usa mais aceite, é para ser e haver aceite. Sim. E ter aceitado, costuma dizer-se ter aceitado e ser ou haver aceite. Mas não é nenhum crime. Estou aqui a falar com alguém que, enfim, que sabe da poda. Eu disse, obrigado por teres aceitado, está correto. Está correto, obrigado por ter. Aliás, o Ciberdúvidas, site que eu recomendo, e recomendo que contribuam porque eles têm dificuldades financeiras, costuma recomendar que com o verbo ter uses a forma aceitado e com o verbo ser e haver uses aceite. É elegido. Estou na dúvida. E depois eu também tenho que ir confirmar. Certeza que seria eleito. Tenho de ir ao dicionário. Não interessa, a gente percebe o que o senhor quer pois, dizer. Isso é que é importante. Mas isso é que é importante. É falso, não seria. Já falámos sobre isto. Então vou aqui escolher mais 2 perguntinhas random. Posso aproveitar para fazer eu uma pergunta? Ok, agora. Marco. O Marco pode fazer uma pergunta. E no seguimento de uma pergunta que já foi feita atrás, uma das características das características que tu achas que são importantes para se fazer humor. Por exemplo, eu estou a admirar a tua capacidade de memória, que é impressionante. Tu sabes os nomes dos filmes, dos livros, dos atores, e é impressionante. Eu tenho essa capacidade muito reduzida. Achas que isso te ajuda? É assim.
Sim. Obrigado, Marco. Sabes que as pessoas às vezes acham que eu sou inteligente e é falso. Tu tens uma grande tenho memória. uma memória extraordinária. Sabes que uma vez, mas quando eu digo extraordinária, é uma coisa aflitiva. Uma vez o Zé Diogo fazia anos. A festa era numa tasca que há ali nas docas, acho eu, chamada Meninos do Rio. Isto é isto, não é? Sim. E eu acho que as pessoas vão gostar muito de chamar de tasca, mas enfim. Tasca, chamo tasca a tudo. Mas eu fui buscar uma bebida ao bar e estou na fila. E à minha frente está uma pessoa que não faz parte da festa. Está um rapaz que não faz parte da festa. E eu digo: de onde é que a gente se conhece? E ele diz: pá, eu conheço da televisão, mas nunca te vi ao vivo. E eu: não, isso não é verdade, pá. Passado 2 minutos, eu fui ter com ele e disse assim: já sei o que é. Quando eu tinha 18 anos, tu eras o gajo que estava em cuecas à minha frente na inspeção para a tropa. Não. E ele disse: não era nada. E eu: sim. Tu tiveste a seguinte discussão com a médica. A médica, está lá a médica, não é? E a gente leva, toda a gente, não é? Os mancebos todos levam. Eu uma vez tive um pneumotórax. Foi aliás o que eu fiz. Safei-me. Claro. E ele levava também uma do género. Uma coisa. E a médica não aceitou e fez tropa. E ele resmungou, houve ali uma altercação. E ele ia fazendo xixi nas cuecas. Quando eu lhe demonstrei que ele era de facto o tipo que estava à minha frente na... Eu nunca esqueço um homem em cuecas, sabes? Não sei quantos já vistes, não é? Eu de facto... Pá, não, mas isso, a memória é realmente uma coisa, acho eu, ótima. E aliás, é assustadora. Doenças como o Alzheimer, por exemplo, são assustadoras porque quando te levam a memória, tu desapareces. Sim. Acabou. Se tu chegas ao pé de uma pessoa que tu amas e ela não sabe quem tu és, Sim. deixou de saber quem tu és, pá, o mundo acabou, Sim. não é? Se tu não tens a memória, não tens nada. A memória é a única coisa que tu tens. E ainda por cima é uma coisa tão frágil. Metade daquilo é mais ou menos inventado, metade não aconteceu exatamente da maneira como tu achas que aconteceu e tal. Mas, enfim, mas é a nossa memória, projeção aquilo que nós vivemos, não é? Mas é uma coisa frágil e tal, mas absolutamente essencial. Agora, esta memória que o Marco se refere, sim, eu acho que é importante, sim. É importante porque tu tens a hipótese de relacionar coisas. Uma das principais dificuldades quando uma pessoa está a escrever um texto humorístico, por exemplo, e é por isso que é muito mais fácil escrevê-lo com outra pessoa, é porque tu, quando estás com outra pessoa, dá uma ideia que pode ser péssima, mas é péssima, só que dá ao outro, sim. indica ao outro um caminho que é, pera, não é bem isso, mas se for assim... O processo do brainstorming que se fala é isso, não é? Exato. O facto são os relâmpagos e alguma coisa vai aparecer. Ora, a memória ajuda-te até certo ponto a tu conseguires seres um e outro, a tu conseguires ser dois diferentes. Porque tens mais capacidade de fazer as tais ligações, não é? Sim, de relacionar coisas e de ligar opostos. E tu foste bafejado por essa capacidade, porque isso é algo que é inato. Portanto, não sei bem. É tenho alguma dificuldade em achar que alguma coisa é inata, tirando respirar e o tamanho da pila. Exato. Eu não acredito em bombas. Sabes como é que é a minha? É mesmo normal. Estou-te a dizer, Rui. Mas completamente normal, não há nada que seja assim. Isto que eu tenho aqui é mesmo. Mas normal. É mesmo muito normal. É normal. É mesmo normal, viste? Pá, eu tenho inveja, sabes? Porque a minha é só grande. É só grande, pois é. Às vezes ficas grande a sonhar. capsuda. Quem me dera uma coisa que fosse meramente. Pá, parece a cabeça quase como um gato. Cabeça de gato. É normal. Eu diria até que é de senhora. Estás a perceber? É um tamanho. Tens uma pila de senhora. Tamanho uma pila de senhora? Muito aceitável para uso feminino. Olha, eu. Estás a ver? É uma coisa assim. Não. Eu tenho uma pila que. Pá, que chatice. Que provoca muitos orgasmos múltiplos. Pá, isso é péssimo. Não. Às tantas quer parar e não, mais. Não, já chega. Claro, é uma cruz. Bom. Eu acho que este foi realmente um momento emblemático da qualidade desta conversa. Eu acho que devíamos acabar assim. Eu tenho muitas perguntas. Os meus patronos vão cair em cima, mas é impossível. Não, vê lá, pá. É impossível. Se calhar tu é que não podes pôr uma coisa tão grande na internet. Eu posso pôr uma coisa. A internet aguenta. Eu ainda tenho tempo. Eu só tenho que ir buscar as miúdas às 6. Estamos com quanto tempo, Marco? 1h20? Sim. Então vamos fazer mais 10 minutos. Pode ser, Marco? Pode, Marco e Ricardo. Então bora lá. Os meus patronos vão agradecer, porque tenho de facto muitas perguntas. Então, Boas Lorde e Rap, elogio em modo de pergunta. O Rap deve ser das poucas figuras públicas capaz de comentar temas de cultura geral elevadíssima. Literatura, política, música. Mas tu riste.
como a seguir está na relota a beber uma imperial e a comer uma bifana. Exatamente. Enquanto disseca o 11 a rentela ou o fofó e diz, ou do fofó, e diz as 3 melhores tascas de Lisboa para petiscos. Este conhecimento de informação tão diferente entre elas sempre foi assim ou desenvolveu-se com a profissão de guionista? Abraço à equipa do Maluco Beleza. É uma boa pergunta. E aqui deixa-me só fazer aqui eu gosto sempre de dar aqui uma chega. Eu já tive aqui outros humoristas, nomeadamente o teu. Eu não vou fazer esta provocação. Que se lixa. O teu grande amigo João Quadros estive aqui e falámos um pouco, escorremos um bocado da necessidade de o humorista viver. Certo. Viver, não poder estar fechado no seu quarto, apesar de tu gostares muito de estar em casa. Isso. Mas tu tens que sair, não é? Tu tens que sair, tu tens que conviver, tens que te misturar, isso é importante para que isto aconteça, para estar tão à vontade em âmbitos tão diversos como aqui o Nelson falou. Sim, embora, repara, eu gosto imenso de tascas e a sério, eu tenho um genuíno prazer em estar com pessoas e tal. A questão é que eu não sei exatamente. Às vezes as pessoas entendem viver como estar ao ar livre a contactar com a natureza? Não só com a natureza, mas com gente de carne e osso. E isso é uma parte importante de viver. Sim. Mas há outra parte de viver que eu faço fechado no meu escritório. Como? Por exemplo, eu acho que já pensei mais sobre a vida de um gajo chamado Ivan Illich, que é uma personagem inventada pelo Tolstói, do que sobre a vida de pessoas que eu conheço. A vida dele ensina-me mais sobre a minha do que uma conversa na tasca. E ele nunca existiu, é só um produto da imaginação de uma pessoa. Estás a perceber? É possível que eu. Então espera, como é que tu podes falar com propriedade? Imagina, sobre passear de balão quente. Certo. Se tu nunca tivesse a oportunidade de passear ter um passeio de balão exato. quente. Consegues ter a mesma experiência sim. lendo? Eu acho que sim. Eu acho até que é possível. Repara, os livros de ficção científica, o Philip K. Dick nunca foi ao futuro, como calculas. Nunca não é? ninguém foi. Não, mas ele consegue, de facto. A questão, eu acho que é uma coisa maravilhosa disto, é quando se quer escrever, e quando se quer escrever textos humorísticos em especial, a questão é que tu tens tudo o que tu precisas dentro de ti. E é barato. Tu vais queres ser pintor, as tintas são caríssimas, as telas, não sei o quê, é tudo caro. Enganas-te, tens que deitar tudo fora, não sei o quê. Isto é uma caneta e um papel. E tudo o que tu precisas de saber já está aí dentro. Já está. Porque tu sabes, exatamente, tu sabes. Mesmo que tu não tenhas ido à guerra, tu sabes o que é coragem. Mesmo que não sejas uma pessoa... tu sabes o que é vaidade. Sabes o que é... Sabes tudo. Tu sabes o que é ridículo em ti. E por isso sabes o que é ridículo. Tu acreditas que não é preciso experienciar para falares com propriedade sobre determinadas coisas? Eu acho que aquilo que a gente chama experiência tem muitas formas. A experiência não é só, por exemplo, não é só. Eu vou-te dar um caso concreto. Por exemplo, sobre a guerra. Como eu nunca fui à guerra. Sim. Espero não ter de ir, nunca. Mas uma vez eu estava a pensar sobre coragem, porque já contei esta história. Aliás, eu escrevi uma crónica sobre isso na Visão. Foi, sei lá, uns 2 anos depois da minha avó ter morrido, começou a ser mais doloroso para mim. Eu cada vez que mexia no telefone, por acaso tropeçar na entrada avó, começou a ser isso mais doloroso do que eu motivar-me para dizer eu hoje vou apagar este contacto. Eu sabia que apagar ia ser doloroso. A frequência com que eu tropeçava naquilo era maior, por isso eu pensei, é hoje. O que é que eu fiz para tornar aquilo menos doloroso? Primeiro mudei o sistema operativo do telefone para inglês. Porque essa... Grandmother. Não é só isso. Não, a avó continua. Claro. Mas eu consigo mais facilmente responder afirmativamente à pergunta delete entry avó do que à pergunta apagar avó. Yeah. Estás a perceber? Portanto, o inglês punha-me ali, oferecia-me uma espécie de almofada. Punha-me um filtro entre mim e o... e o processo? Sim, era menos... tornava a coisa um pouco menos difícil. Sim. Ora... isso acaba por ser uma reflexão sobre coragem e sobre estratégias para lidar com o medo, etc, etc. À minha escala, não é? Claro. À minha escala, nunca fui à guerra, nunca tive um amigo a morrer-me nos braços, nunca... Mas o meu ponto é esse, e é assim que acho eu que o Philip K. Dick escreve sobre mundos que não existem. Tu
imagina, tu sabes o que é vaidade, sabes o que é coragem, sabes o que é medo. Imaginas o que é sentir isso no futuro, em maior escala, sim, numa nave espacial, uma ou na guerra onde nunca estiveste. Ou... Em princípio é assim, não é? Que as pessoas fazem as coisas. A razão é esta. Ainda, por exemplo, este fim de semana eu fui ao Porto lá falar sobre porque eles estão a fazer o Macbeth no Teatro Nacional de São João, e havia um debate com o tradutor da peça, que é o poeta Daniel Jonas, um grande poeta, muito bom, uma professora universitária e um palhaço. Que era eu. E então nós estivemos ali a falar sobre o Macbeth, sobre as intenções do Macbeth, sobre se o Macbeth tem ou não responsabilidade no seu destino, ou se foi ludibriado pelas bruxas e por isso e de que maneira é que foi, se as opções, a maneira como ele tomou as opções. Isso, eu estive a falar sobre o Macbeth, que é uma personagem que não existe, ou melhor, existiu historicamente, mas não assim. É uma personagem que é da imaginação do Shakespeare, e isso disse-me mais sobre ser humano do que olhar para pessoas de carne e osso, para várias pessoas de carne e osso. Estás a perceber? Percebo. Isso é uma coisa de filho único, sabes? Como uma pessoa é filho único, eu sei, está em casa sossegado. Passei muito tempo sozinho a brincar sozinho e a projetar mundos que não existiam, e isso envolveu muito a minha capacidade de imaginação, mas eu nunca pensei nisso dessa forma. Eu sempre pensei que fosse uma mais-valia ter experienciado as coisas. Não, eu acho que a questão é que é essa. Há várias maneiras de experimentar, né? Há várias maneiras de viver. Sim. E viver através dos livros não é tão nerdish como às vezes se acredita. Sim. Muitas vezes é bastante mais intenso, sim, rico do que outro tipo de... Porque, repara, a leitura parece que estamos a tentar convencer os jovens sem dizer nada, não é? Com Paulo, e também a leitura. Também o Plano Nacional de Leitura. Sim, porque a leitura é uma espécie de... é um exercício de conversa tua com a mente mais brilhante do século XVI, por exemplo. Sim. Estás a perceber? Isso, quando é que tu tens hipótese de conversar? Tu tens hipótese de conversar com várias pessoas. Com tuas contemporâneas. Mas não é nada negligenciável a hipótese de teres uma conversa com alguém que foi genial noutro tempo de vida. Sim. Última perguntinha. Já passaram 10 minutos? Vamos lá. Queres que eu venha amanhã? Eu volto amanhã e a gente pudesse venir cá todos os dias. Coisa bem enjoativa. Boas, Lorde e Rap. Margarida Pereira pergunta: existe o Unas, o Marco ou o Raminhos, e depois existe o Ricardo Araújo Pereira? Isso é uma... Porque é que quando te anunciam como convidado, ou até mesmo quando falam em ti, referem sempre estes 3 nomes? Pois. Como começou. Mais importante ainda é porque é que não te chamam Ricardo Arturo de Araújo Pereira? Já que, completo, que é para dizer sempre tantos nomes, mas vale dizer o nome completo, não é? Beijinhos aos dois. Quando eu comecei a fazer coisas, havia um Ricardo Pereira nas novelas que há ainda. Sim. Havia um Ricardo Pereira na baliza do Boa Vista e depois na baliza do Sporting. Havia um Ricardo Pereira jogador de hóquei. Havia uma quantidade tão grande de Ricardos Pereiras que eu achei que talvez não devesse acrescentar mais um à lista. Tu, não sei se te lembras, e por causa da minha mãe também. Com a tua memória extraordinária e real, certo, e desumana, porque isso não é humano. Exato. Tu respondeste a essa pergunta, lembro-me eu, no Cabaré da Coxa. Eu fiz esta pergunta. Porquê Ricardo Araújo Pereira? E tu respondeste exatamente isto. Assim. Também por causa da minha mãe. Minha mãe não me iria perdoar se o nome dela não estivesse lá. Manuel Filipe Nunes pergunta: Ricardo, o que levarias para uma ilha deserta? A edição completa com extras da Flying Circus? A coleção de vídeos de todos os jogos do Benfica nas últimas 4 épocas? Ou a obra completa de Essa Queiroz? Só posso levar uma, não é? Só posso levar uma. Eu acho que, quer dizer, mas está a giro porque há aqui três amores teus, não é? Sim. O humor, o futebol e o teu Benfica e a literatura. Eu acho que tenho mais. Eu acho que era a opção C, sabes porquê? Porque eu tenho mais facilidade em recordar de memória as outras duas. Okay. Faz-me qualquer pergunta sobre qualquer jogo do Benfica, é melhor não. Mas tenho mais facilidade. E os Monty Python também. E o S é sempre. E a obra completa, estamos a falar de muitos livros. É uma coisa boa. Sim. Estamos a falar de muitos livros. Cima, imagina que ele levava os DVDs, para chegava à ilha, não havia televisão nem eletricidade. É uma chatice, era estúpido. Exatamente. Faz todo o sentido. Mais vale. Boa. Inês Martins, esta vai ser a última. É sempre muito interessante ouvir o que tens para dizer. Então não é? Estás a ver? Aquela pressãozinha. Dá-me lá qualquer coisa interessante. Então, não me deste nada de interessante para eu ouvir. Exatamente. Queria saber como é que te sentes por dentro.
É que por fora deve ser tramado, sentir por fora. Exato. Eu não sei como é que é sentir por fora. Mas devias experimentar. Como é a pessoa sentir por fora. Quando ouves as palavras do João Miguel Tavares e do Pedro Mexia no Governo Sombra, é que estás sempre tão calmo e nunca interrompes ninguém, ao contrário do que eles fazem. Mas acredito que para mim, para quem é de esquerda, deve ser muito difícil ouvir tantos disparates e não dizer nada. Para mim é. Obrigado. Vamos lá ver. Primeiro, eu sou amigo deles, não é? O Carlos, o João Miguel e o Pedro, a gente vai jantar, prepara aquilo, quer dizer, não, durante a semana não, mas a volta e meia vai jantar só para conversar sobre assuntos e não sei o quê. E segundo, eu não sou um talibã, estás a perceber? Repara, eu não faço nenhuma. Às vezes as pessoas, nisto da esquerda e na direita, gera-se aqui uma ideia de superioridade moral de uns em relação a outros, que eu não partilho. Eu acho a esquerda e a direita, em traços muito gerais, e a definição não é minha, mas é uma definição à qual eu tenho facilidade em aderir. Em traços muito gerais, o que acontece é muito simples. É uma pessoa que é de esquerda tende a achar que as pessoas são mais iguais do que desiguais. Uma pessoa de direita, e por isso, uma pessoa de esquerda tende a achar que as pessoas são mais iguais do que desiguais, e por isso considera que a sociedade deve inclinar-se para reproduzir essa igualdade. Esse modelo. Uma pessoa de direita acha que as pessoas são mais desiguais do que iguais. E há umas melhores que outras. Há umas com mais mérito do que outras, umas melhores que outras, e por isso não se importa, até acha justo que dentro de certos limites, para ser justo a maior parte da direita, das pessoas de direita, dentro de certos limites, que a sociedade reproduza essa desigualdade. Haja classes sociais, exatamente. Ora, diferenciação. Eu, como pessoa de esquerda, acho que o argumento acho primeiro que as pessoas são mais iguais do que desiguais. Acho que as diferenças que a gente verifica, que tem a ver com aquilo que normalmente se chama mérito, por exemplo, uma pessoa tem mais mérito do que outra. Muitas vezes, na minha opinião, o mérito é uma questão escorregadia, digamos. É uma questão. Não me parece que seja por mérito que tantos filhos de médicos sejam médicos e tantos filhos de pedreiros sejam pedreiros. Sim. Não é porque os filhos de pedreiros tenham. Não há mal nenhum em ser pedreiro. Mas quando há um filho médico, de pedreiro que consegue ser milionário à custa da sua... Sem dúvida. Mas a regra, parece-me que a regra é haver uma certa reprodução. E parece-me que... Isso não é justo. Sim, parece-me que aquilo que a gente chama mérito, a gente diz, sim senhor, já viste? Normalmente o mérito, isso que a gente chama mérito, é o produto de uma série de circunstâncias, às vezes da sorte também, sim, mas muitas vezes das circunstâncias em que normalmente o filho de um rico é rico, o filho sim de um pobre mantém-se pobre, não há, digamos, muita mobilidade, e isso não tem a ver com mérito, tem a ver com várias outras coisas, com o sistema que está com circunstâncias, sim, etc. Mas eu não faço isso. A diferença entre uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita é uma diferença de maneira de entender o que é um ser humano e o mundo. Uma não é santa e outra diabólica, não se trata disso. Sim. E portanto, quando estamos ali a discutir no Governo Sombra, eu não tenho que estar sempre a interromper, quer dizer, e a dizer não, porque não tenho que rasgar a roupa cada vez que se diz uma coisa com a qual eu não concordo. Até porque, ainda por cima, por exemplo, às vezes as pessoas dizem: o João Miguel é um fascista. Não é. João Miguel é um democrata, devo dizer. João Miguel tem uma perspectiva muito diferente da minha sobre várias coisas. Mas eu não diria que o João Miguel é um fascista, porque depois falta-me vocabulário para chamar ao Mussolini, estás a perceber? E portanto, sim, temos perspectivas diferentes sobre muitas coisas. E muitas vezes as pessoas quando se discute ideias, muitas vezes as coisas descambam-se, então política e desporto, sim, muitas vezes descamba para o pessoal. Eu posso discordar da tua ideia, mas eu não discordo da tua pessoa. Exato. Eu continuo a gostar de ti, apesar de não gostar da ideia que defendes, não é? E são coisas sim diferentes. E ali, pelos vistos, vocês mantêm ainda uma certa, pois acho que certa politeness. Não há razão para isso ser possível, não é? Se bem que no futebol é o contrário. No futebol, tu eras capaz de fazer o mesmo no futebol. Eras capaz de estar numa situação semelhante num programa de comentário futebolístico e manteres essa autonomia. É capaz de ser mais difícil, não é? Mas eu acredito que fosse possível, porque eu tenho amigos do Sporting e do Porto e as nossas conversas sobre futebol nunca são sangrentas, antes pelo contrário. Não, antes pelo contrário. Antes, pelo contrário, são coisas divertidas. Eu acho que é preciso ser um tipo especial de... Repara, há uma coisa... uma vez que as pessoas sabem as minhas inclinações, por exemplo, políticas, têm tendência a olhar para aquilo que eu faço como se... Servisse uma agenda, não é? Exatamente.
Ora, eu faço aquilo que eu faço se eu achar que. O critério é só um: é se eu acho que tem graça. Pois. Aquilo, por exemplo, o referendo, o sketch sobre o professor Marcelo no referendo do aborto foi. As pessoas sabiam qual era a minha posição, eu não escondi a minha posição, mas eu fiz aquilo porque achava que tinha graça. E tinha graça, Claro. Agora, fiz aquilo de acordo com o meu ponto de vista, é o meu, é o único que eu tenho para trabalhar. Sim. Quando a gente faz acontece muitas vezes, a gente faz um desses programas em cima das eleições. Pessoas que eu conheço que estão militantemente empenhadas na vitória de um candidato dizem: só falta dizeres que queres. Estás a fazer tudo para o governo ser reeleito. Sim. Pessoas que eu conheço que estão militantemente empenhadas na vitória da oposição dizem: só falta dizer que votas no primeiro-ministro. Ou só falta dizer que votas no bom. O que for. As pessoas que são cidadãos normais, que têm a sua posição, mas que não, digamos que não estão militantemente envolvidas naquilo, o que dizem é: aquilo na sexta teve graça. Só isso que interessa. É para esses que eu trabalho. Exato, estás a perceber? É para esses que eu trabalho. Yeah. O resto, os fanáticos e não sei o quê, vão sempre ver uma segunda intenção onde ela não existe, ou vão contabilizar o número de piadas sobre um e sobre outro, o volume da gargalhada produzida por uma piada e é insuportável. Olha, sabes o que é que foi insuportável a tua presença aqui? Acredito que sim. Vou jurar para nunca mais. Lamento. Ricardo. Eu estava com expectativas muito em alta, pensava que isto ia ser outra coisa. E pumba. E não foi. Portanto, olha, Ricardo, promete-me que nunca mais voltas. Não, está garantido. Mesmo que eu te convida muito, mesmo que queiras vir mesmo que estejas aqui acampado. Isso não vai acontecer, Ricardo. Não vai acontecer. Acho que, não sei, Marco, partilhas da mesma opinião? Eu acho que foi. Completamente, foi horrível. Foi lamentável. Foi lamentável. Lamentável, acho que. Eu acho que é a palavra que melhor define esta. Eu vou daqui cabisbaixo. Temos pena. Não sabias para o que vinhas. Eu próprio. O problema foi meu. Eu vinha com expectativas muito altas. Ridículo. Olha, eu estou à espera, para finalizarmos, que tu regresses a um meio audiovisual, que seja a televisão ou a internet. Quer-me parecer que tu tens vontade de fazer qualquer coisa na internet. É possível, é possível. Eu acho que é um meio a explorar, acho eu. Né? O teu público está na internet. Ele está lá. Ele está lá, à tua espera. Também está na televisão, mas cada vez menos. Está na internet e tu tens que voltar a fazer qualquer coisa. Nem que seja no teu sofá, no teu cadeirão. Opa! E é possível, sabes que hoje não tens que ir a um sítio, não tens que ir a nenhum sítio para fazer. Podes fazer da tua casa qualquer coisa para as pessoas verem na internet. Na internet. Eu gosto muito de dizer internet. Sim, sempre. O Marco, aliás, costuma dizer nas interwebs. Interwebs? Sim, mas é ele a ser faceto. Exato. Digamos assim. Muito obrigado, Ricardo, por teres vindo. Obrigado por teres reservado este horário para estares aqui. Já eras. Acho que é um horário difícil nesta altura. Pois. Eu, a esta hora, normalmente estou a coçar-me. Pois é. Estou a retirar tempo. O que me garante que não estiveste a coçar durante este. Pois é possível, porque a mesa é opaca aqui por baixo. E houve muita coçadeira que eu não me dei conta. Claro. Não me dei conta. Eu adiantei algum trabalho. Portanto, já tens aí. Bom. Ricardo, sou fã, tu sabes disso. Tenho o privilégio de já ter trabalhado contigo e foi inesquecível. E espero voltar a trabalhar contigo mais vezes. E muito obrigado. Obrigado, muito Rui. Muito obrigado. O prazer foi meu. Até tudo isso é mútuo, extremamente mútuo. Portanto, é isto. Adeus e até para a semana. Tchau. Agora fazemos adeus. Adeus. Isso. Agora sim.